Espera aí que tá indo. Gente, vocês estão me ouvindo? Perfeitamente, professor. Beleza. Deixa eu ver só se está gravando. Está gravando. Obrigado. Então, vou falar um pouquinho de cone e esfera, tá? Eu separei alguns exercícios. O cone, aqui, igual você tem aqui uma torneira enchendo um cone e uma enchendo um cilindro. Então, vou fazer esse exercício. Tipo de exercício assim que cai nas provas aí do PIS, não pode cair, no Enem. Esse aqui é da Sans Gran Rio. Sans Gran Rio. É uma faculdade do Rio de Janeiro. Então, eu peguei essa questão aqui, olha como é que ela é interessante. Vou passar para cá. Vou fazê-lo aqui. A questão, gente, fala o seguinte, ó. O desenho ao lado, que na verdade é abaixo, o desenho abaixo mostra dois reservatórios de altura H e raio R. Então, os dois têm altura H. Seria assim, o H é um valor simbólico, podia ser um número, uma letra, mas ele botou uma letra para simbolizar esse número. Altura H é raio R. Um cilindro e outro cônico. Quer dizer, um é cilindro, outro é cone. Estão totalmente vazios, e cada um será alimentado por uma torneira, ambas de mesma vazão. Mesma vazão quer dizer o seguinte, a quantidade de água que sai em uma, sai na outra, igualzinho. Se o reservatório cilíndrico leva 2 horas e meia para ficar completamente cheio, aí ele pergunta, o tempo necessário para que isso ocorra com o reservatório cônico será de... Aí te dá as respostas aqui, a gente tem que ver qual que é a certa. Então, ele falou o seguinte, esse cilindro, para encher a capacidade dele, capacidade e volume é a mesma coisa. Ele leva 2 horas e meia para ficar completamente cheio. Ele quer saber qual o tempo desse do cone. Aí só se pensar assim, ó. Será que vai ser 2 horas e meia? Não, não vai ser igual. O cone é menos. Lembra que eu falei que o volume do cone é igual à área da base vezes a altura dividido por 3. Neste exemplo aqui, a altura do cone é igual ao do cilindro. O volume do cilindro, você não divide por 3. O volume do cilindro é área da base vezes a altura. Só. Área da base vezes a altura. Você divide por 3 quando é cone e pirâmide. Então, você não divide por 3. Os dois têm o mesmo raio, ó. O raio aqui é R, altura H, mesma altura. Raio R, altura H. Então, quando você substituir na área da base πr ao quadrado, a área da base vai ficar igual, a altura também vai ficar igual. A única diferença que vai ter é esse 3 aqui. Então, a gente pode falar que o volume do cone é igual ao volume do cilindro, ó, cilindro, dividido por 3. Então, a capacidade do cone vai ser 1/3 da capacidade do cilindro. Então, se você levou para encher, se você levou 2 horas e meia para encher o cilindro, para encher o cone, você vai levar 1/3 desse tempo, porque o volume é 1/3. Então, você vai ter que fazer 1/3 daquele tempo. Qual o tempo? De 2 horas e meia. Está aqui, ó, 1/3 de 2 horas e meia. Aí fica difícil de dividir isso. Nada a ver, nada de difícil, sabe por quê? Se você pegar 2 horas e meia, transforma tudo para minutos. 2 horas e 30 minutos. É isso aqui, 2 horas e meia. Se você pegar aqui 2 horas, é 60 minutos, mais 60 minutos, mais meia hora, mais 30. Isso aqui está dando 120, 60 com 60, 120, 150 minutos. Então, quando ele falou que o cilindro leva 2 horas e meia para ficar cheio, ele leva, na verdade, 150 minutos. Então, o cone vai levar 150 minutos, 1/3 disso, dividido por 3. 50 minutos. Então, para encher o cone, vai ser 50 minutos. Letra D. Questãozinha fácil, ó. Tranquila. É só você saber, então, que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Certo, gente? Deixa eu ver se... Show. Então, ó. Eu vou perguntar aqui de novo, que está escrito que não está aparecendo. Você não viu minha tela, né? Então, vou fazer. Por que não viu minha tela? Não sei o que está acontecendo agora.
Vocês estão vendo minha tela agora, assim, ó, que está escrito aqui? Pode falar, por favor. Só para ver se está escrito aqui. Vocês estão vendo minha tela em branco, gente? Vocês estão... Porque às vezes dá um problema aqui, não. Eu estava vendo o Google. O Cauã está vendo. Eu tô vendo também, professor. Ah, então vocês conseguiram ver o que eu fiz nesse exercício? Aqui, ó. O que eu escrevi, vocês conseguiram ver? Então tá tranquilo, né? Se vocês conseguiram ver, eu, eu tô na dúvida com isso que você escreveu aqui, ô Cauã. Se tá escrito, se você tá vendo, quando eu escrevo, você tá vendo? Eu vou seguir. Você falou não, é isso que eu não tô entendendo. Sim, depois você escreveu não, eu quero entender isso. Você não tá vendo, tá? Eu vou ver o que que eu faço aqui, ó. Vou parar de apresentar e vou apresentar de novo. Eu vou apresentar aqui a tela inteira. Deve ser isso. Agora acho que tá. Corrigir. Vê aí. Ó, primeira tela que eu estou mexendo, e a segunda tela está aqui. Agora está corrigido, ó. Vê se você vê todas as minhas telas. Essa primeira, que eu estou mexendo. Agora a segunda, que eu resolvi. E agora aqui, a imagem de todo mundo. Agora está vendo. Beleza. Então, ó, vou comentar novamente rapidinho esse exercício. Esse exercício aqui, então, já que não foi visto. Ó, o exercício fala o seguinte. O exercício está aqui, ó. Cés Gran Rio, do Rio de Janeiro. O desenho ao lado, dois reservatórios de altura H e raio R, um cilindro e outro cônico, estão totalmente vazios. Esse desenho aqui. Um cilindro e o outro é cônico. E cada um será alimentado por uma torneira, ambas de mesma vazão. O que quer dizer mesma vazão? A mesma quantidade de água que sai em uma torneira, sai na outra. Se o reservatório cilíndrico leva 2 horas e meia, 2 horas e meia para encher esse cara aqui, ó, esse cilindro, para ficar completamente cheio, aí ele pergunta, qual o tempo necessário para que isso ocorra com o reservatório cônico? Para encher o cilindro, você leva 2 horas e meia. Então, aqui o tempo gasto é 2 horas e 30 minutos, 2 horas e meia. Ele quer que o cone, ele quer saber qual o tempo que você vai gastar para encher o cone. É a letra A, B, C, D ou E. Lembrando que o volume do cilindro, ó, o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Só. O volume do cone é a área da base vezes a altura dividido por 3. Dividido por 3. Só que aí, se você olhar, neste exemplo, a altura dos dois são iguais. Ó. Aqui é H. Aqui é H. E o raio dos dois são iguais. R e R. O R e o H são valores genéricos. Então, quando você calcula a área da base do cone, vai dar igual à área da base do cilindro. E a altura deles são iguais, então a única diferença que vai ter é esse 3 aqui, ó, no volume do cone. Isso aqui é igual ao volume do cilindro. Então, eu posso falar que o volume do cone vai ser igual ao volume do cilindro dividido por 3. Ele é Então, o volume de água que você vai colocar no cone é 1/3 do que você coloca no cilindro. Você não vai colocar a mesma quantidade. Se a vazão é a mesma, o tempo que está levando para encher o cilindro, você vai levar menos no cone. Você vai levar 1/3 do tempo que você levou para o cilindro.
Agora, como é que eu calculo 1/3 de 2 horas e 30 minutos? É só transformar tudo para minutos. O que eu fiz? 2 horas é 60 minutos, mais 60 minutos, mais esse cara aqui que é 30 minutos. Então, eu tenho 60 mais 60, 120, mais 30, 150 minutos. Quando ele falou que para encher o cilindro leva 2 horas e meia, ele está falando que leva 150 minutos. O cone vai levar 1/3 desse tempo. Então, o tempo que vai gastar no cone é 150 dividido por 3 minutos. Ou seja, 50 minutos. Ele vai levar 50 minutos para encher o cone. Se ele leva 150 minutos para encher o cilindro, vai levar 50 minutos para encher o cone. A única coisa que eu tive que fazer aqui é lembrar que o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro. Se eles tiverem a mesma base, mesma área da base e mesma altura. Certo? Então, ó, esse foi o exercício. Primeiro, se tiver dúvida, vocês podem falar. Eu trouxe outro aqui. Trouxe aqui, mais aqui, ó, já separei. Esse foi um primeiro que eu trouxe hoje. Um outro que eu quero fazer é esse aqui. Então, nem precisei muito de usar as fórmulas ali naquele outro. Agora eu vou fazer isso aqui. Aí está falando assim, ó, um fazendeiro solicitou a um engenheiro o projeto de um depósito para estocar a ração de seus animais. A figura abaixo mostra o esboço do depósito criado pelo engenheiro. Qual a capacidade total desse depósito? Então, ele quer a capacidade. Capacidade, quando falar capacidade, você entende volume. Ele quer o volume disso. Por exemplo, quando você consegue encher... Aqui, as medidas estão em metros. Lembrando aqui, gente, eu tenho em cima, a parte de cima é um cilindro, e a parte de baixo é um cone. Você imagina aí uma figura, um sólido geométrico assim. Então, para achar o volume, eu vou achar primeiro o volume que eu quero, vai ser o volume do cilindro, mais o volume do cone. Só isso. Tipo de exercício tranquilo. Aí, para achar o volume do cilindro, lembrando que o cilindro, ó, vai até aqui. Ele tem raio 2, raio da base 2, altura 4. Então, o volume do cilindro é π, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura. Altura 4. Então, eu vou trocar aqui, ó, π, o raio está sendo 4 ao quadrado, vezes a altura, o raio é 2. Raio é 2, ó, o raio é essa medida aqui. Tá certo aqui, ó, o raio 2. Então, aqui tem que pagar aqui. Aqui é 2, ó, 2 ao quadrado. Vezes a altura. A altura dele é 4. Essa linha aqui. Então, o volume do cilindro está sendo 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Vezes 4, 16 π. Aqui dá 16 π metros quadrados, que ali foi dado em metros. Agora eu vou achar o volume do cone. O volume do cone é a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. O cone tem que dividir por 3. Aí, se você olhar bem, o cone, ele começa onde termina o cilindro. Mas se você olhar pela figura, você está vendo que o raio do cone é igual ao raio do cilindro. A distância que vai do centro até qualquer ponto do cone. Então, o raio é 2. E a altura do cone é esse aqui, ó, 6. Então, aqui vai ficar assim, π, o raio 2 ao quadrado, vezes a altura, 6, dividido por 3. Isso aqui vai dar o quê? Já vou fazer aqui, ó, 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 6, 24. 24 dividido por 3, dá 8. Vai dar 8 π metros quadrados. Esse é o volume do cone. Aqui você poderia ter feito também, ó, 6 dividido por 3, daria 2. Aí 2 ao quadrado, 4. Vezes 2, 8. Dá a mesma coisa. Então, só isso. Aí o volume que ele pediu vai ser 16 π metros quadrados mais 8 π metros quadrados. Você coloca o π em evidência e soma os que sobrou. 16 mais 8, então dá 24. π 24,
ou 24π. Então, o volume é 24π metros cúbicos. Certo, gente? Aqui é metros cúbicos, é volumes. Se não dá esses modos que eu dei. Só se for área, que é metros quadrados. Então, aqui tem um metro cúbico, outro metro cúbico. Se você somar, dá 24π metros cúbicos. Aí, se ele pedir para aproximar de alguma coisa, você vai lá e substitui. Você vai falar assim, use π igual a 3. Aí você faz 24 vezes 3, dá 72 metros cúbicos. Lembrando que metros cúbicos, você passar para litros, você tem que chegar em decímetros cúbicos. Ó, vocês têm que saber só isso aqui. Então, para passar daqui para cá, eu multiplico por 1000. Daqui para cá, multiplico por 1000. Aí é só multiplicar, então, por 1000. É isso aí. Ó, é só você... Você tem lá que 1 litro é 1 decímetro cúbico. O centímetro está lá de cá, cara. Que moda que você está vendo. Aqui está o decímetro, aqui está o centímetro. Não precisa chegar no centímetro. Eu estou aqui, ó. Passar de metros cúbicos para decímetro cúbico, multiplica por 1000. Se ele quiser em litros, eu estou falando, é isso, ó. Ele fala assim, use π, se ele falar. Se não falar, você não usa. Use π igual a 3. Aí ficaria 24 vezes 3. Daria 72 metros cúbicos. Aí ele quer saber isso aí em litros. Se ele quer a resposta em litros, você tem que passar para decímetro cúbico. Mas lembrando que 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, quando eu passo de metro cúbico para decímetro cúbico, eu tenho que multiplicar por 1000. Aí é só fazer 72 vezes 1000, 72 mil litros. Se ele pedir a capacidade em litros, você vai passar de metro cúbico para litro, é só multiplicar por 1000. Se não lembrar, faz isso aqui que eu faço, ó. Quilômetro, decâmetro, quilômetros, hectômetro, decâmetro, metros, decímetro, centímetros, milímetros. Mas como está elevado a 3, então você passar de uma casa para outra, você multiplica por 1000. Só isso. Só se pedir, aqui não pediu nesse exercício, mas se ele pedisse em litros, daria mais ou menos 72 mil litros a capacidade. Então, você lembra que capacidade é volume e acabou. Pediu o volume, acabou, já achei. Se ele pedir em litros, você tem que fazer uma jogadinha dessa aí. Mas é tranquilo. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetros cúbicos. Mas decímetro é a mesma coisa que litros, então dá 1000 litros. Certo? Certo, gente? Então, esse foi um segundo exercício que eu trouxe. Deixa eu ver outro aqui, ó. Então, eu trouxe aqui, ó. Aqui usou cone e cilindro. Esse aqui, um copo será fabricado no formato de um cone com as seguintes medidas: 4 centímetros de raio e 12 centímetros de altura. Qual será a sua capacidade? Aí ele manda usar π igual a 3,14. Aí, ó, vou fazer isso aqui rapidinho. É rápido. Esse aqui. Então, tá aqui, ó. Ele quer capacidade. Capacidade, então, eu vou achar o volume desse copo. Mandou usar π igual a 3,14. Então, ó, volume é cone. A área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então, volume é π vezes... Vou deixar o π aqui, no final eu substituo por 3,14. 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, e vou dividir isso tudo por 3. Então, vai dar π, 4 ao quadrado dá 16. Aqui, já vou dividir o 12 por 3. Pode fazer, porque é tudo vezes. Aí deu 4. Então, o volume está sendo 16 vezes 4, vezes π. π vezes 16 vezes 4. 16 vezes 4 dá 64 vezes π. Aí está falando em centímetros. Então, aqui está em centímetros cúbico. Aí mandou usar π igual a 3,14. Aí eu vou pegar, então, eu vou fazer 64 vezes 3,14. Ou, vou colocar um número que tem mais algarismos em cima, é a mesma coisa. Prefiro. Ó, 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12.
Aqui 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 1, 6 e 2, 8, 6 vezes 3, 18. Somando, dá 6, 9, 10, vai 1, aqui dá 10 também, aí 1, 2. Tá dando isso aqui. Agora tem quantos algarismos depois da vírgula? Em cima tem 1, 2. Embaixo não tem 1, então só 2. 1, 2 depois da vírgula. Então o volume está mais ou menos 200,96 centímetros cúbicos. Essa é a capacidade. Certo, gente? Ó, tranquilo. Aí, se quiser em litros, aí você lembra lá, metros cúbicos, metros, decímetros cúbicos, centímetros cúbicos. O litro está aqui, ó. Decímetro é igual a litro, a mesma capacidade. Então, se você passar de decímetro, de metros cúbicos para decímetros cúbicos, você vai multiplicar por 1000. Daqui para cá, você multiplica por 1000. Só que eu estou em centímetros cúbicos. Eu estou voltando, então, para o decímetro. Eu vou dividir por 1000. Então, quando você divide isso aqui por 1000, você está deslocando a vírgula 3 casas. Ó. 1, 2, 3. Não pediu, né? Mas se pedisse, seria 0,2 aproximado aqui, ó, litros. Mais ou menos 0, não sei o que litros. Isso aqui, mais ou menos 200 ml. Aí, lembrando que 1 litro tem 1000 ml, isso aqui mais ou menos 200, aproximado, mililitros. Está menos de 1 litro. É o copo. 200 ml, mais ou menos é isso que é a medida de um copo. Então é isso. Se ele fizer um copo com raio 4, altura 12, ele vai ter aproximadamente 200 ml de capacidade para encher ali. 200 ml, tá? Mililitros. Mas não pediu só para achar capacidade, substituir o π por 3,14. Então a gente poderia parar aqui, ó. Mas às vezes eu mostro porque pode pedir para passar para litros ou ml. Passou para litros, beleza. Tá 200 e... Não, tá dando 0,2 aproximado. 20096 litros. E para passar para ml, é só... Aí você faz aquela jogada. 1 litro dá 1000 ml. Mililitros. 1 litro é 1000 mililitros. Então, se você dividir isso aqui por 1000, você está achando a resposta em mililitros. Eu estou dividindo, eu volto com as vírgulas aqui, ó. 3 casos. Certo? Deixa eu ver se vocês comentaram alguma coisa. Pode falar, gente, para eu saber como é que está indo. Outra que eu queria fazer, ó. Esse aqui. Girar. Vamos girar aqui um triângulo. Exercício interessante também que eles gostam de colocar nessas provas. Aqui, olha só, exercício assim, um triângulo retângulo tem cateto 5 centímetros e 12 centímetros e gira em torno do seu cateto maior, produzindo um cone circular reto. Calcule. Aí lá embaixo, letra A área da superfície desse cone e o volume desse cone. Então, gente, se tem um triângulo aqui, ó, ele fez até uma voltinha aqui para indicar que isso aqui está girando. Imagina, agora é questão de você imaginar, visão geométrica. Se você girar isso muito rápido, assim, só para te dar uma noção de um cone. Então, ele quer saber, se você fizer isso, girar, qual o volume e a área desse cone. Tá certo? Vê se você consegue enxergar isso, ó. Se eu girar aquilo ali, estando girando ali, eu vou ter um cone assim. Você vai ter um cone. Aí aqui é 5 centímetros, ó. Tá só facinho de ver. O raio é 5. A altura é essa linha aqui. Tá sendo 12. Aqui é 12, ó. Beleza. Então, para achar o volume é tranquilo, porque o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. O raio é 5, eu tenho, a altura eu tenho, beleza. Acha tranquilo. Então, se você girar um triângulo, vai dar um cone. Aqui ele está falando para girar em torno do seu cateto maior. Tá aqui. Se fosse para girar em torno do cateto menor, aí giraria em torno do 5. Girando em torno do 5, daria um cone, só que ele ficaria mais ou menos assim. Mas é só você desvirar ele.
Se ele girasse em torno do 5, ó, isso aqui ia girar assim. Não sei se vocês estão enxergando, ó. Aí aqui, o 5 ia ficar aqui, e aqui seria 12, seria maior. Não seria nem assim, seria alguma coisa assim. Aqui maior e aqui um pouco menor. Girando em torno do 5. Aí a distância aqui tem um 5, e a altura aqui seria 12. Então depende de onde que ele está girando. Mas ele vai dar um cone deitado, mas é a mesma coisa. Se ele girasse em torno da hipotenusa, aí dá uma coisa que não é cone. Vai dar 2 cones. Aí já complica um pouquinho, mas é tranquilo também. Mas aí seria assim. Seriam 2 cones. Se você conseguir imaginar, ó, se ele girasse aqui, estou fazendo assim, ó, girasse aqui, essa parte ia subindo e girando, ele ia dar 2 cones, assim, um cone em cima de outro cone. Mas não foi isso que ele falou, então nós vamos fazer que está girando em torno do 12. Se ele está girando em torno do 12, o volume é fácil, ó. O volume é área da base, πr ao quadrado, vezes a altura, dividido por 3. Então o volume vai ser... O volume está aqui, ó. Π vezes o raio, que é 5 ao quadrado, vezes 12, que é a altura, dividido por 3. Aí você pode dividir 12 por 3, se der, faz, dá 4. Então, o volume é π, 5 ao quadrado, 25, vezes 4. 25 vezes 4, 100. Então, acabou. 100 π, centímetros ali, centímetros cúbico, volume. Agora, para achar a área da superfície desse cone. Então, ele quer a área total. Não falou nada, é a área total. Para achar a área total, o que eu tenho? A área total é igual à área da base mais a área lateral. Ou, eu coloquei na outra aula, se você substituir o que é a área da base e o que é a área lateral, você vai ter πr vezes r mais g. É só usar isso aqui. O r eu já tenho. O g eu não tenho. Mas o g eu posso colocar aqui, ó. Ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Então, g ao quadrado é 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Então, g ao quadrado é 12 ao quadrado, e 12 vezes 12, 144. 5 vezes 5, 25. G ao quadrado dá 144 com 25. Dá 169. O G é raiz de 169. Nesse caso, deu exato. Nem sempre dá exato. Vai dar 13. Raiz quadrada de 169 é 13. Se não desce, fica sem tirar da raiz. Então, G é igual a 13 centímetros. Então, aí aqui, a área total usando essa fórmula vai ser π vezes o raio. Olha que é fácil, ó. O raio é 5. O raio está sendo 5, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Quando você gira, essa linha aqui é fixa, está girando em torno dela. Então, o raio está sendo 5. Aí aqui 5, mais a geratriz que eu acabei de achar, 13. Só isso. A área total vai ser 5, π vezes 5, vezes 18, que é 5 mais 3, 18. 18 vezes 5 vai dar 90. Se eu não errei nada, 90 π. Acho que é isso mesmo. Centímetros quadrado, porque é a área. Essa é a área total. Certo, gente? Então, ó, é isso aí, o exercício. Então, aqui, uma coisa que eu vou falar. Se você girar um triângulo, você faz um cone. E se eu girar um retângulo, você faz um cilindro. Se você girar, vamos supor, você vai girar em torno... Você vai girar isso aqui, ó, igual uma bandeira. Imagina lá. Isso aqui está girando. Isso aqui está girando, tá, gente? É difícil ver aqui. Se girar isso aqui, rápido, muito rápido, vamos supor que aqui você tem uma medida 4. E essa altura aqui é 10. Estou dando alguns exemplos. Tem um retângulo. Se você girar ele muito, muito rápido, você tenta imaginar aí, você vai formar isso aqui, ó. Você vai formar um cilindro. Essa linha aqui vai ser a altura, 10. O 10. E aqui, esse 4, ele vai ser o raio. E aqui vai valer 4, ó. Porque quando você gira, cara, esse tamanho aqui, essa folha, ela vai passar aqui, ó. Ela vai ser projetada para o lado de cá. E lá no fundo, ela vai ser projetada em vários locais aqui, ó. Que não é fácil de mostrar. Mas aqui, ela vai ser girada assim, ó. Ela vai girando. Então, quando ela vai girando, uma hora, isso aqui vai ser 4 com 4. Por isso que aqui vai dar 4 também. Então, o diâmetro é 8.
O raio é 4, o que me interessa é o raio. Então, quando você gira uma folha, às vezes ele fala isso, em torno do seu lado maior. Depende, presta atenção, o lado maior é 10. Se ele falar em torno do lado menor, aí ele vai girar em torno do 4. Girando em torno do 4, ele vai dar um cilindro deitado, mas ele não tem problema, é a mesma coisa. Aí você vai saber quem que é o raio. Se ele girar em torno do 4, aí aqui, ó, isso aqui vai ser a altura. Aqui vai ser 4. Só que vai ficar, ele é menos comprido, porque o 4 é menor que 10, espera aí. Seria alguma coisa assim, ó. O 10 é maior, então isso aqui é 10 mais 10. E aqui vai ser um 4. Uma coisa assim pequena. Mais ou menos. Porque 10 mais 10, ó, o raio vai ser 10. Se ele girar em torno do 4, o 10 aqui, ó, ele vai girar aqui, nessa linha. Se ele girar aqui, você tem 10 aqui, vai projetar 10 para baixo. Aí o raio vai ser 10. E a altura vai ser 4. É comum pedirem isso, tá, cara? O cilindro girando e o cone girando. Pode falar isso, se vocês não entenderam. Vou fazer outro. Se não falo. Esse aqui. Aqui, ó. Esse 12 aqui. Vou manter nessa lista, eu vou colocar no pendrive lá, vocês podem treinar depois. Fazer mais. Essas e outras. Estou acertando ela. Aqui. Um triângulo. Não, esse não, cara. Esse eu já vi. Peraí. Não foi esse, não. Aqui. Esse exercício aqui, ó. Na figura, a base do cone reto está inscrita na face do cubo. Suponha, aí aqui está apagado, mas vou completar. Suponha π igual a 3. Se a área total do cubo é igual a 54, então o volume do cone é. Então ele quer saber isso, ó. Volume do cone. Então, que é o volume desse cone. Para achar o volume do cone, eu preciso do raio, da base e da altura. Ele falou que isso aqui tem um cubo aqui. Lembrando que cubo é o prisma. E mais ainda, prisma é igual a caixa de sapato. Só que quando é cubo, todas essas medidas aqui são iguais. Ó, essa linha é igual a essa, que é igual a essa. Então, a largura, comprimento aqui e altura, tudo igual. Tudo igual. Tá certo? E a área total, ele falou que a área total do cubo é 54. Beleza. Então, a área total do cubo, vou deixar aqui, é igual a 54. Com a área total, eu consigo achar essas medidas do cubo aqui, ó. Posso chamar aqui de A, aqui é A, aqui é A, porque ele falou que é cubo. Então, como é que é área, como é que é o volume do prisma? Volume do cubo, né, no caso, do prisma, é igual a área da base, mas é A vezes A. Eu até falei isso, A vezes A. Isso aqui é a base. E a altura também, coincidência, A. Então, A vezes A ao cubo. Então, por isso que chama cubo. O volume do cubo é A elevado ao cubo, é a medida da aresta elevada a 3. Isso está igual a 54. Então, dá para achar o A. Para achar o A, você tira a raiz dos dois lados, raiz cúbica. Se eu tirar a raiz cúbica aqui, tem que ser igual a raiz cúbica daqui. Se não der raiz exata, não tem problema. Aí você pode cortar aqui, ó. Ficou A igual a raiz cúbica de 54. Não dá uma raiz exata, não, mas dá para dar uma simplificada. Se precisar. Se não precisar, fica assim. Mas eu vou simplificar, ó. 54. Se eu dividir por 2, dá 27. 27 por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Aí tô lembrando, então, que a raiz cúbica de 54 é igual a raiz cúbica disso aqui, ó. Eu posso juntar o 3 aqui elevado a 3. É 3 elevado a 3 e aqui tem um 2. Então, ele é raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2. Só para a gente ver o que dá isso aí simplificado. Se eu separar em raízes separadas, isso aqui.
Aí aqui eu posso cortar o 3 para esse aqui, ó. Então, isso, na verdade, é 3 vezes a raiz cúbica de 2. Então, raiz cúbica de 54 é a mesma coisa que... Vou deixar... Não. Vou fazer aqui, ó. Aqui sobrou 2, né? Isso aqui cortou, o 3 virou 3. Aqui continua o 2 que não dá para tirar da raiz. Então, ele é 3 raiz cúbica de 2 centímetros. Ou, você poderia falar que o A é só a raiz cúbica de 54 centímetros. Tanto faz. Às vezes ele dá a opção de resposta lá, a simplificar, só ficar atento. Mas o A é isso. Agora eu tenho que achar o que eu estou pedindo mesmo é o quê? O volume do cone. Por que eu achei esse A? Para achar o volume do cone, eu preciso do raio do cone. Eu preciso do raio e da altura dele. A altura é o A. A altura é essa linha aqui, ó. Ele está batendo. Quando bate certinho lá no teto e bate aqui embaixo. Como isso aqui é 3 raiz cúbica de 2, então eu tenho essa medida que é a altura do cone. Isso aqui é metade certinho desse lado, ó. Se esse lado vale 3 raiz cúbica de 2, então aqui vai ser metade, tá? O raio é a distância. Vou apagar aqui. Isso aqui. O raio vai ser isso aqui, ó. Metade do centro até aqui. Então vai ser 3 raiz cúbica de 2 dividido por 2. Esse vai ser o raio. Então esse aqui é o raio. O raio do cone. Isso aqui vai ser a altura do cone. Aí você achou o volume. Certo? A área total do cubo é 54. Show. Então, ó, agora eu vou fazer o volume. Então, ó, volume do cone vai ser área da base, πr ao quadrado, vezes h, dividido por 3. Aí eu vou aqui. Agora eu tenho que fazer umas contas, né? Π vezes o raio. O raio vai ser 3 raiz cúbica de 2. Aqui, ó. 3 vezes raiz cúbica de 2 dividido por 3 raiz cúbica de 2 dividido por 2. Isso tem que estar elevado, isso é o raio, ao quadrado, vezes a altura. Eu vou fazer umas contas aí. A altura é 3 raiz cúbica de 2. Isso tudo está dividido por 3. Então, vamos ver se eu fiz tudo certo. Ó. πr ao quadrado, o r é 3 raiz cúbica de 2 sobre 2, que é metade da altura. E a altura, 3 raiz cúbica de 2. Agora, vamos tentar melhorar essa conta. Eu vou ter isso aqui, ó. Aqui, gente, divisão de frações, ó. Estou considerando essa primeira parte aqui tudo como uma fração. Aqui embaixo eu tenho 3. Então, eu posso considerar que a primeira vezes a segunda invertido. Então, vou ficar com isso aqui, ó. Π vezes. Aqui, levar ao quadrado, vamos ver o que vai dar aqui. 3. Vou fazer isso aqui, ó. Não sei se está fácil de explicar aqui, ó. 3 raiz cúbica de 2 vezes 3 raiz cúbica de 2. Estou fazendo isso aqui ao quadrado. Se eu quiser juntar com esse último aqui, eu vou ter mais uma ali. 3 raiz cúbica de 2. Então, aqui eu tenho 3 raiz cúbica de 2 vezes 3 raiz cúbica de 2 vezes isso aqui. Embaixo, eu tenho um π ali. Estou fazendo aqui do lado. Embaixo dessa fração aqui eu tenho 2, ó. Isso tudo está dividido por 3, que é 3 sobre 1. Então, eu vou pegar aquela parte de cima e vou fazer isso, que é 3 sobre 1, então eu tenho vezes 1/3. Não sei se está fácil de ver. Aí aqui, então, eu estou tendo essa expressão aqui, ó. Então, eu vou ter aqui 3, fora da raiz, vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, eu tenho um 27, que me facilitou. Raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 2, o que dá isso? Raiz cúbica de 2
vezes 2, vezes 2. Eu estou fazendo isso, ó, 2 vezes 2 vezes 2. Os três têm a mesma raiz cúbica. Então, eu posso multiplicar os três numa raiz só. Na verdade, isso é raiz cúbica de 8 ou raiz cúbica de 2 elevado a 3. Facilitou para mim aqui e cortou, ó. Isso virou só 2. Então, quando eu estou multiplicando esses caras aqui, ó, esse aqui, com esse aqui, com esse aqui, eu estou vendo que dá só 2. Então, quando eu fiz 3 vezes 3 vezes 3, deu 27. Quando eu fiz isso aqui, vezes isso aqui, vezes isso aqui, deu 2. Então, aqui eu tenho 2. Isso tudo está dividido por, aqui embaixo, 2 vezes 3, que é 6. Mas eu vou deixar aqui separado, 2 vezes 3. Para quê? Para cortar esse 2 e para dividir o 27 por 3, que dá 9. Aí ficou 9 vezes π. 9 π. É isso aí, ó. 9π. Certo? Aqui, nesse exercício aqui, essas opções que eu dei de resposta aqui, tá ruim porque o meu computador aqui não enxergou o π, tá? A resposta é essa. E aqui eu estou acabando de digitar isso aqui, tem letra B, letra C, letra D, letra E, tá faltando a letra A. Mas aí depois eu vou corrigir. A letra A tá ali. Mas, ó, o exercício é esse, quero ver se vocês entenderam. Esse aqui pode dar um pouquinho de conta meio estranha aí, porque apareceu raiz cúbica, mas não é difícil, não. Depois você dá uma olhada de novo na gravação que está saindo aqui e vê se vocês entenderam meu raciocínio. Você também pode perguntar agora, tá? Vou ver se dá mais tempo de fazer mais um. Deixa eu ver o que vocês estão falando. O Cauã entendeu. Ótimo. Não sei se entendeu agora, já tem uns 10 minutos. Deixa eu ver se dá tempo de fazer mais um. Então, gente, essa lista eu vou colocar lá, tá? Vocês vão dar uma olhada. Fazer um de esfera, que eu não falei. Esfera. Uma esfera está inscrita em um cubo cuja aresta mede 10 centímetros. Isso aqui é rapidinho. Ó, a esfera inscrita. Quando fala inscrito, tá dentro, tá? Se falar circunscrita, tá fora. A esfera está inscrita. Tá aqui. Uma esfera está inscrita num cubo cuja aresta mede 20 centímetros. Vou tentar mostrar aqui. Mais ou menos. Você tem um cubo. Aí dentro desse cubo, você imagina aqui dentro uma esfera aqui dentro, ó. Mais ou menos. Aí você imaginou aqui uma esfera. Essa esfera é uma bola aqui, igual a bola de futebol. Ela está aqui dentro. Só que quando ela fala que está inscrito, ela bate no teto, bate no chão, bate em todas as paredes. Imagina uma bola lá dentro. Se falasse, falou inscrita, quer dizer, a esfera está inscrita. Então a esfera está dentro do cubo. Se ele falasse que o cubo está inscrito, aí o cubo estaria dentro da esfera. Aí seria uma coisa parecida invertida, ó. Aí seria um cubo aqui dentro. É difícil de desenhar, mas você acha isso aí na internet. Aí seria um cubo aqui dentro. Se falasse, a esfera está circunscrita, a esfera estaria por fora também. Mas aqui, então, a esfera está inscrita, ela está dentro. Aí, isso aqui não vou fazer não, mas vou deixar para vocês, ó. Cuja aresta mede 20. Aresta mede 20, quer dizer, cubo, tudo vale 20. Tudo aqui vale 20. Então, ele quer saber o quê? Calcule a área da superfície esfera. Que é a área da esfera. A área da esfera, lembrando que é 4πr ao quadrado, só isso. Você precisa saber o raio da esfera. O raio da esfera, ó, vai ser 10. Por quê? Se ele bate lá em cima e até aqui, a distância do centro da esfera até qualquer ponto é o raio. Essa distância é metade de 20. Ele está no meio certinho. Aqui vai ser 10 e aqui vai ser 10. Então, o raio é 10. Então, a área é 4π vezes 10 ao quadrado. É só isso. Vai dar 4π vezes 100. Dá 400π. Que é a área centímetros quadrados. Só isso. Que é a área da esfera. Da esfera, tá? E aqui o último, que ocorre com o volume de uma esfera quando duplicamos seu raio. Essa última aqui, rapidinho. Aí você pode usar um número genérico ou você pode usar uma teoria aqui, rapidinho, ó. Quando você faz... O que ocorre com o volume de uma esfera quando duplicamos a medida do seu raio.
Aí será que ele está falando isso aqui, ó? Você tem uma esfera. Você tem uma esfera. Aí você tem um raio aqui qualquer. Aí ele vai fazer uma outra esfera. Quando ele duplica o raio, o que, que ele faz? Ele tem uma esfera maior, onde esse novo raio, esse raio aqui, é o dobro do raio desse aqui, ó. Esse novo raio é o dobro do raio da primeira. Então aqui é a esfera 1, aqui é a esfera 2. Aí ele quer saber o seguinte: o que acontece com o volume? Poderia ser com a área. Ele quer saber o seguinte: o volume desse vai ser o dobro também? Do volume da primeira? Ou vai ser o triplo, ou vai ser o quê? Aí, se você pensar, o volume da esfera é 4πr ao cubo. É só você decorar. 4π vezes o raio ao cubo. Mas ele não te deu o raio. Não tem problema. O volume dessa também é a mesma coisa. Só que o volume da esfera 1. Aqui é o volume da esfera 2. 4π vezes o raio. Só que o raio dela, em comparado com o do outro, é 2π. Então, é 2π, que é o raio, ao cubo. 4π vezes 2r ao cubo. Desenvolvendo aqui, ó, 4π vezes 2r ao cubo, é isso aqui. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. R vezes R vezes R dá R ao cubo. Então, aqui vai ficar 8R ao cubo. Esse é o volume 2. Melhorando ele, 4 vezes 8, 32πr3. Então, o volume 1 da primeira esfera é 4πr ao cubo. O da segunda, 32πr ao cubo. Se ele pediu para comparar, você divide um pelo outro. Eu faço assim, divido a maior pela menor. O volume 2 dividido pelo volume 1 é igual a 32πr ao cubo, que é o volume 2, dividido por 4πr ao cubo, que é o volume 1. Aí aqui você pode cortar o que está de igual, ó, π e o r ao cubo você joga fora. Aí ficou 32 dividido por 4, que dá 8. Ou seja, o volume da segunda esfera dividido pela primeira é 8. Ou seja, o volume da segunda esfera vai ser 8 vezes V1. Numa prova aberta, se cair uma questão igual essa, você coloca genérico assim, igual eu, e faz. O volume dessa aqui vai ser 8 vezes o volume da primeira. Então, o que acontece com a esfera quando duplicamos a medida do seu raio? O que acontece com o volume dela? O volume dela fica 8 vezes maior. Quer dizer, esse raio aqui é 10. Se isso aqui for 20, o raio for 20, o volume dessa segunda vai ser 8 vezes o volume da primeira. Certo, gente? Então, exercício clássico também que eles gostam de pedir. Em prova aberta. Ou então também eles dão as opções lá e fazem a pergunta. Não é difícil, não. O que vocês acharam? Tranquilo? Hoje foi um pouquinho rápido, mas estamos aí. Então, gente, eu vou acabar essa lista e vou colocar lá. Vocês vão fazendo. Vocês podem mandar lá no grupo lá que eu dou uma olhada. Ou então, alguns dias que a gente tiver as aulas aqui, vocês vão trazendo as dúvidas. Eu vou acabar essa lista. Então, nós já vimos todo o conteúdo, tá? Que é a minha parte. Agora, nas aulas, eu vou trazendo tudo que der para trazer. Vou trazendo exercício de PA, PG, geometria espacial, a gente vai falando. Vou ver se eu gravo algumas coisas para jogar lá no YouTube também, aí vocês dão uma olhada. Beleza, gente? Obrigado pela participação, então. Até a próxima. Valeu.